Boa noite, meu nome é Theo Benjamin, eu faço parte de um bando que trabalha a serviço do financiamento coletivo no Brasil. Então eu já trabalhei em plataforma de financiamento coletivo, trabalhei na benfeitoria especificamente, e quando eu saí, faz 3 anos agora, que eu saí da benfeitoria, eu me juntei com o Felipe Caruso, que era o coordenador de comunicação do Catarse, que é uma outra plataforma pioneira no Brasil, e nós formamos um bando. E enquanto as plataformas estão preocupadas com a sua própria sobrevivência, né, com os problemas de ser plataforma, de tocar um negócio contínuo de tecnologia no Brasil, a gente está olhando para o setor como um todo. Então, basicamente, a gente trabalha fazendo cursos, dando consultoria e gerando conteúdo sobre financiamento coletivo, olhando para o setor como um todo, pensando em política pública, em legislação, em projetos que envolvam várias plataformas, etc, etc. Tá? Para começar, antes de mais nada, eu queria definir rapidinho o que é financiamento coletivo, né? O tal do crowdfunding. Bem, crowdfunding é uma palavra em inglês, crowd é multidão, funding financiamento. Então, essa ideia nasce, esse conceito envelopado dessa forma, nasce ali em 2008 para 2009, com essa ideia de que você pode financiar, juntar as pessoas para financiar uma ideia. Quando chega aqui no Brasil, as pessoas começam a chamar de crowdfunding, só que é uma palavra super feia, né? Ninguém sabe falar direito, cada um fala de um jeito, enfim. Então a gente traduziu para financiamento coletivo, tá? Raramente eu falo crowdfunding, eu só falo crowdfunding por 2 motivos. Primeiro que é porque as pessoas buscam no Google essa palavra, e segundo, quando eu quero usar o termo financiamento coletivo 2 vezes no mesmo parágrafo, eu uso como um sinônimo. Mas eu vou sempre me referir a essa coisa como financiamento coletivo, tá? E aí eu vou falar rapidinho então o que é, né, o financiamento coletivo. E a melhor forma de definir é contando uma história. Eu quero contar a história do Márcio. Tá? O Márcio era um estudante de arquitetura, estava fazendo mestrado, ele tinha muita dificuldade em entender uma matéria específica, que é o comportamento das estruturas, tá? E essa matéria, enfim, ela te ensina o que acontece com uma estrutura física quando uma força é aplicada, né? Então, você constrói um prédio, bate um vento, o que acontece com a estrutura desse prédio? E ela é ensinada somente no livro. É uma matéria puramente teórica, apesar de lidar com um assunto extremamente prático. E o Márcio tinha muita dificuldade de entender isso. Então, ele criou o Mola, tá? Que é um conjunto de peças, é uma espécie de Lego para arquitetos e engenheiros. Então, é um conjunto de peças, molas e ímãs, que você consegue montar estruturas e você consegue, na vida real, entender o comportamento delas. Tá? Então, antes o que você estudava no livro, agora você consegue ver na sua frente acontecendo exatamente o que você antes só estudava na página do livro. Márcio, então, percebeu que ele tinha um projetão na mão, fez desse o projeto de mestrado dele, desenvolveu o Mola, enfim, refinou o produto até ter as características para representar as estruturas reais de uma maneira fiel, e foi atrás de financiamento para lançar uma primeira versão do Mola. Correu atrás de empresas e as empresas falaram para ele, olha, o seu produto é um produto de nicho, né? Então é um produto para um público muito específico, a gente não vai investir nisso. Foi atrás de editais, mas se deparou com uma falta de editais para projetos de educação no Brasil. E engavetou o Mola. Até que um amigo dele apresentou para ele o financiamento coletivo. E em 2014 ele então coloca uma campanha do Mola pedindo 50 mil reais na plataforma do Catarse para fazer, né, para colocar no mundo a primeira versão do Mola. A campanha ficou no ar por mais ou menos 2 meses e ele conseguiu arrecadar então 603 mil reais com apoio de 1.500 pessoas. Tá? Basicamente, uma campanha de financiamento coletivo é uma página na internet
que você tem um vídeo explicando o que é o projeto. Você tem ali embaixo do vídeo, vocês podem ver uma explicação muito rápida, né? Um apelo ali rápido de como é que é o projeto. Abaixo disso você tem uma explicação mais completa, um texto, né? Uma descrição do projeto. E aí você tem duas coisas que são muito importantes ali em cima, que é um prazo e uma meta. Então você precisa bater essa meta dentro desse prazo para receber o dinheiro. Tá? Essa campanha, como vocês podem ver ali, era uma campanha tudo ou nada. Se ele arrecadasse R$ 49 mil, teria que devolver todo o dinheiro aos apoiadores e o Mola não aconteceria. Mas ele conseguiu arrecadar, então, R$ 600 mil, foi o recorde brasileiro na época. E aí tem mais uma coisa muito importante nessa página, que não está aqui nesse print, porque fica um pouco mais abaixo, que são as recompensas. Então, uma outra regra do financiamento coletivo é que para cada apoio você oferece uma recompensa. Então, por R$ 10, o seu nome entrava no catálogo do Mola. Por R$ 50, você recebia um cartão postal do Mola. Por R$ 400, você recebia o próprio Mola. Tá? Então, o Márcio recebe essa grana, enfim, tem que lidar com isso, né? Com um projeto que ganhou um escopo e uma escala muito maior do que ele estava se propondo. Então, teve que criar uma máquina para encaixar os ímãs nas molas, que antes ele ia fazer manualmente. Teve que importar os ímãs da China, que antes ele ia comprar localmente. O navio que estava trazendo os ímãs pegou fogo quando chegou na África do Sul. Enfim, todos esses problemas que a realidade impõe aos nossos projetos. Fez o Mola, entregou para essas 1.500 pessoas e se abriu para receber feedbacks dessas pessoas. Então, essa comunidade que ele construiu passou a mostrar para ele o que eles sentiam falta, enfim, mandar sugestões, fazer críticas ao Mola. E aí, 2 anos depois, ele coloca na página, no site do Catarse, uma segunda campanha para fazer o Mola 2 e arrecada R$ 700 mil, batendo o próprio recorde. Né? Então, ele se torna mais uma vez o recorde, arrecadando R$ 700 mil. E das pessoas que apoiaram o Mola 2, a maior parte tinha apoiado o Mola 1. Então, na verdade, financiamento coletivo a gente define como juntar pessoas para levantar dinheiro e realizar ideias. É sempre em cima desses 3 pilares que a gente trabalha. Tá? E repara que o financiamento foi importante, né? O dinheiro era importante para tirar o Mola do papel, mas a comunidade que ele construiu ao redor da primeira versão do Mola foi o que permitiu que ele melhorasse o produto e fizesse uma segunda versão. Tá? Então, o financiamento coletivo é essa dinâmica muito simples, juntar pessoas para levantar dinheiro e realizar ideias. Mas isso não é novo. Né? As pessoas muitas vezes vêm falar do crowdfunding como uma grande novidade, só que, enfim, a humanidade compartilha recursos para realizar as coisas que a gente quer realizar desde que o mundo é mundo. Tá? E para provar isso para vocês, eu trouxe aqui um exemplo que é um jornal de 1923, se chama O País, com Z, que mostra a campanha da Arquidiocese do Rio de Janeiro para financiar a estátua do Cristo Redentor no topo do Corcovado. Tá? Então, o Cristo Redentor não só não foi um presente francês, como foi financiado coletivamente pela população do Rio de Janeiro. Então, vocês podem, analisando essa página, a gente vê que é exatamente uma campanha de financiamento coletivo, exatamente igual. Tá? Então, você tem ali a imagem, né, uma ideia, um esboço inicial, ainda bem que não foi esse projeto que ganhou, né, que é um Cristo segurando um globo com uma cruz, enfim, coisa meio esquisita. Ainda bem que o projeto que ganhou depois foi o projeto do Heitor Costa Neto, que é o próprio Cristo é a cruz, né? E aí quando a gente vai olhar mais a fundo as partes desse jornal, você vê que é exatamente um financiamento coletivo, né? Então aqui do lado esquerdo você tem o apelo inicial, que é aquela descrição curta do projeto, né? O cardeal arcebispo, blá, 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 não recuse ao Nosso Senhor e ao Brasil a sua contribuição pessoal para a ereção do monumento ao Cristo Redentor no Corcovado, etc. Ele explica qual é o objetivo, né, do projeto. Na nota explicativa, ele mostra a meta do projeto. Então tá aqui, os cálculos feitos nos levam a crer que só com uma quantia superior a 1.000 contos de réis teremos um monumento condigno. Essa é a meta do projeto. Tá bom? E tem até recompensa, né? Tem uma parte ali que mostra que quem contribuir com
valores entre 10 e 500 dinheiros, enfim, não sei nem que dinheiro é esse, vai logar no livro de ouro, como benfeitor no livro de ouro dentro do monumento. Tá? Então, na verdade, financiamento coletivo não é nada novo. Então, por que é relevante agora? Né? Por que a gente está aqui, em finalzinho de 2018, numa segunda-feira, conversando sobre isso na internet? Eu acho que aconteceu uma mudança importante no mundo entre 1923 e agora, né? Entre o Cristo Redentor e o Mola. E eu queria marcar essa mudança nesse cara aqui, o Napster. Não sei se todo mundo aqui usou o Napster, não sei se vocês conhecem o Napster, mas o Napster basicamente é o primeiro programa de computador que permitiu que as pessoas compartilhassem arquivos de música com desconhecidos na internet. Antes você já podia mandar um arquivo de música para uma pessoa, né? Você podia mandar por e-mail, por exemplo, mas com o Napster você podia compartilhar toda a sua biblioteca de músicas com desconhecidos do mundo inteiro. O Napster foi lançado em julho de 1999. E imediatamente depois do lançamento, a indústria fonográfica americana, e eu lembro a vocês que essa era uma das maiores indústrias do mundo na época, eles entenderam a ameaça que o Napster representava ao modelo de negócio deles e lançaram uma guerra jurídica ao Napster. E venceram. Tá? O Napster foi fechado pela justiça americana em janeiro de 2001. E quando ele foi fechado, ele tinha 52 milhões de usuários. Tá? Essas 52 milhões de pessoas construíram, em um ano e meio, a maior biblioteca de conteúdo já criada na história da humanidade, totalmente de graça. Então você pode fechar o Napster, mas você não pode acabar com a ideia que está por trás do Napster. E tem algumas ideias que estão por trás do Napster e que são muito importantes. A primeira delas é que agora, com a internet, a escala na qual a gente se conecta enfim, absolutamente diferente. Então, antes, a gente não encontrou nenhum documento histórico que prove isso, mas a gente encontrou alguns relatos de pessoas dizendo que quando a Arquidiocese do Rio de Janeiro fez a campanha para o Cristo Redentor, eles passavam com panos nas ruas e as pessoas jogavam moedas da sacada, tá? Dentro desses panos. Só que agora você tem internet, né? Então uma pessoa que está no Japão pode contribuir para o seu projeto instantaneamente. Então, isso muda a qualidade dessa interação, muda o escopo e a escala das iniciativas que a gente está fazendo. E tem uma segunda ideia por trás do Napster que é muito importante, que é o seguinte: a gente não pode lidar com ativos digitais da mesma forma que a gente lida com ativos físicos. Tá? Porque se eu tenho uma maçã e você tem uma maçã, se eu te dou a minha maçã, você fica com duas e eu fico com nenhuma. Mas se eu tenho um arquivo digital e você tem um arquivo digital, e eu te dou o meu arquivo digital, você fica com dois e eu continuo com o meu. E isso muda completamente a natureza do valor na nossa economia. Então, essa ideia que está por trás do Napster a gente não pode lidar com os ativos digitais da mesma forma que a gente lida com os ativos físicos, porque eles têm uma natureza diferente. E o Napster mudou o mundo, porque ele foi fechado em 2001, mas depois dele veio Kazaa, Emule, LimeWire, Torrent, enfim, todas essas coisas. Tá? E por que eu acho que agora, em 2018, isso é mais relevante do que nunca? Tá? É porque existe uma geração, que é o que eu chamo de geração Napster, que não necessariamente nasceu depois, mas pelo menos criou a sua visão de mundo, né? Se tornou um agente econômico, enfim, se educou a partir de um mundo no qual já existiu o Napster. Então essa geração, que no fundo é a minha geração, né? Eu tinha 11 anos quando o Napster foi lançado, 10 para 11 anos, essa geração entende o mundo de uma maneira radicalmente diferente, porque as regras do jogo são outras. E a gente então formou a nossa agência nesse mundo a partir de outras regras. E essas pessoas, essa geração agora, está chegando em lugares de tomada de decisão. Está disputando cargos públicos, está chegando em cargos nas grandes empresas, está abrindo suas próprias empresas, startups, ONGs, enfim,
tá fazendo webinar. Então, eu acho que as regras do jogo são diferentes na cabeça dessa geração, e agora essa geração está jogando o jogo de verdade. Então é por isso que o mundo vem mudando de maneira muito acelerada nessa direção, tá? Do compartilhamento, do financiamento coletivo, da internet, da economia colaborativa e tudo isso. Enfim, foi para isso que nasceu o bando, para conseguir organizar e fomentar e estruturar um pedaço específico dessa revolução que a gente está vendo, que é o financiamento coletivo, tá? Como disse para vocês, a gente faz cursos, consultoria, gera alguns conteúdos. No centro da foto vocês podem ver o Felipe Caruso, meu sócio, e ao lado, fazendo algum discurso esquisito, sou eu, de camisa preta. E a gente trabalha com alguns projetos. Essa foto é de uma oficina que a gente fez na Firjan, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, para vários empreendedores do estado do Rio, para que eles pudessem fazer suas campanhas de financiamento coletivo. E dali saiu a campanha da Mancha, que é uma tinta orgânica, né? A brincadeira que a gente faz é uma tinta que você deve manter ao alcance das crianças. Então, uma tinta que pode entrar na boca, que não tem problema se cair no olho, tudo mais. A Mancha precisava, o produto já estava pronto, mas para ir para o mercado, eles precisavam de fazer alguns testes de laboratório para conseguir algumas certificações. E esses testes são caros. Então, eles fizeram uma campanha de financiamento coletivo, pediram 50 mil reais para fazer esses testes e arrecadaram 51 mil reais. Conseguiram fazer os testes e o projeto está no mercado agora. Eu vou fazer uma comparação muito esdrúxula, tá? Que é uma comparação do financiamento coletivo com a Lei Rouanet. São coisas completamente diferentes. A Lei Rouanet é apenas para projetos culturais, o financiamento coletivo vai muito além disso, mas tem um ponto interessante que eu acho que nasce dessa comparação. Em 2016, e aí devo fazer uma que é um pouco triste, que a gente não conseguiu compilar com muita exatidão esses números em 2017, esperamos conseguir em 2018, né? A partir do início de 2019 a gente começa a compilar os números de 2018, mas ainda há uma certa falta de transparência no setor do financiamento coletivo, mas os números que a gente tem mais confiabilidade são os de 2016. 5 mil projetos foram financiados via financiamento coletivo e isso girou em torno de 80 milhões, tá? Uma média de 16 mil por projeto. Na Lei Rouanet foram menos projetos que conseguiram captar, 3,3 mil, mas isso girou 1,3 bilhão, tá? Nos quais 42 milhões vêm de pessoas físicas. Uma média de 393 mil por projeto. O que acontece é que 90% dos projetos financiados, né, projetos que batem a meta no Catarse da Benfeitoria, arrecadam até 30 mil, tá? Então, muita gente diz que o financiamento coletivo veio para competir com outras formas de financiamento, né? As pessoas vêm para a gente muito empolgadas e dizem, nossa, daqui a pouco vai acabar o edital, que agora tem crowdfunding. Mas a gente não acredita que isso é verdade. A gente acredita que o financiamento coletivo veio para complementar um ecossistema que não contemplava uma série de projetos que não tinham acesso a esses editais, a essas leis de fomento, de incentivo, etc. Esses meios tradicionais de financiamento não davam conta de todos esses pequenos e médios projetos, e o financiamento coletivo vem justamente para dar conta disso. Tá? Vou falar rapidinho sobre as vantagens do financiamento coletivo sobre outras formas de financiamento. Né? A primeira delas, sem dúvida, é que é sem burocracia. É a forma menos burocrática de levantar dinheiro. E como exemplo disso, eu vou trazer aqui a Operação Serenata de Amor, que é um projeto, não sei se vocês conheceram, mas foi um grupo de jornalistas e programadores que queriam investigar a verba indenizatória dos gabinetes dos deputados federais. Tá? O que acontece? Cada deputado federal pode pedir reembolso de algumas despesas. Né? Então, quando o deputado ou alguém do gabinete dele almoça fora, por exemplo, ele pode pagar e pedir reembolso desse valor. Isso é uma grana que sai dos cofres públicos e a Operação Serenata de Amor queria investigar o uso desse dinheiro. Então, eles fizeram uma inteligência artificial que lia todos os recibos e procurava por inconsistências. E encontraram um deputado que almoçou 13 quilos no restaurante Aquilo, encontraram um deputado que fez 7 refeições em 7 estados diferentes no mesmo dia, encontraram um deputado que pediu indenização, né, pediu reembolso
de gastos em sex shop nos Estados Unidos, enfim, todo esse tipo de coisa, né? Mas para fazer o projeto rodar, eles queriam uma grana para que todo esse grupo parasse, se focasse nisso durante 3 meses, né? Então era uma operação de 3 meses chamada Serenata de Amor. E para isso, enfim, correr atrás de financiamento para isso é um pouco difícil. Então eles simplesmente tiveram a ideia, colocaram no Catarse, pediram 60 mil reais e falaram: olha, isso é o que a gente precisa para fazer o projeto rodar por 3 meses. E arrecadaram 80 mil reais, né? A Operação Serenata de Amor, então, aconteceu nesses 3 meses. Depois eles lançaram um financiamento recorrente, que é, em vez das pessoas apoiarem uma vez só, elas apoiam todo mês para dar continuidade ao projeto. Então, eles continuam operando a partir desse financiamento recorrente. Tá? Uma outra vantagem do financiamento coletivo é a independência. A gente sabe que muitas vezes, quando a gente vai correr atrás de financiamento, e aí você consegue um patrocinador, por exemplo, você fica muito preso ao que aquele patrocinador quer, ou acha, ou enfim, ou a mensagem que ele pretende passar, etc. e tal. E um caso aqui, dois exemplos que eu trazer, o primeiro deles é esse projeto SOS Cannabis Medicinal, que é o Pharma Cannabis, que era as famílias que usam maconha medicinal para tratar as crianças que têm algumas síndromes raras, né? E a maconha é um excelente remédio para algumas dessas síndromes. Elas tinham um problema, que elas estavam conseguindo usar o remédio, elas ganharam uma autorização especial da Anvisa para importar, só que elas não sabiam a dose do remédio, né? Então elas tinham o óleo da cannabis, mas não sabiam o quanto THC, o quanto CBD, enfim, a composição desse óleo. Então não sabiam a dose do remédio. E é muito difícil buscar financiamento para isso, né? Porque, enfim, é um assunto que, na minha opinião, não deveria ser polêmico, mas é um assunto polêmico. Então, eles recorreram ao financiamento coletivo e conseguiram arrecadar 80 mil reais para fazer de maneira independente esse trabalho que eles achavam importante. Um outro exemplo é a comunidade de quadrinhos como um todo, né? É impossível entender o ecossistema do financiamento coletivo no Brasil sem entender a comunidade de quadrinhos, tá? É todo um mercado que estava morrendo, estava passando por muitas dificuldades, e encontrou no financiamento coletivo o mecanismo para reaproximar os artistas do seu público. E assim, hoje existe uma enorme comunidade baseada, né, dos quadrinhos baseada no financiamento coletivo. Um dos grandes exemplos disso é o Felipe Canho, que é um artista que já fez, se eu não me engano, 13 projetos no Catarse e virou um realizador serial, né, que a gente chama. Ele faz um, termina, começa outro, faz um, termina, entrega, começa outro, entrega, começa outro. Ele passou a viver do financiamento coletivo, basicamente. Uma outra vantagem do financiamento coletivo é a aproximação com o público. E o melhor exemplo para isso é a banda Apoiador Só. Eles fizeram um álbum, um disco, cujo primeiro era o segundo álbum da banda, e uma das recompensas era um pocket show na sala da casa das pessoas, tá? Então você pagava lá, sei lá quanto, 300 reais, 500 reais, enfim, que fosse, e eles iam tocar na sua casa. E acharam esse formato incrível, maravilhoso, a banda deu um salto de qualidade, deu um salto na aproximação com o público. Então eles lançaram uma campanha de financiamento coletivo, que era uma turnê nacional apenas nesse formato. Tá? Então eles compraram uma Kombi, viajaram o Brasil, tocando na sala da casa das pessoas, voltaram para casa, venderam a Kombi, com o dinheiro da Kombi gravaram o disco, né, o terceiro álbum. Tá? Então essa aproximação com o público transformou a história da banda a partir da experiência do financiamento coletivo. Um outro exemplo é o Genoma do Mexilhão Dourado, né? É um projeto sensacional. Imagina que você é uma estudante, né, no caso, de biofísica, de doutorado, e você está estudando o mexilhão dourado, que é uma praga que veio nas águas de lastro dos navios chineses, entrou pelo Rio da Prata, já subiu e chegou até o Pantanal e vai chegar daqui a pouco na Amazônia. É um mexilhão que gruda nas coisas e destrói tudo por onde ele passa. Tá? E para parar essa praga, eles entenderam que a melhor maneira era estudar o genoma desse mexilhão e entender as características genéticas dele para entender como combater essa praga.
Bem, esse é o projeto mais chato do mundo, né? Colocado dessa forma. Ele é muito importante, sem dúvida, mas ele é meio chato. E aí eles fizeram, na verdade, um projeto que é sensacional, que é essa história do mexilhão que só come, dorme, namora e deixa um rastro de destruição por onde passa. Então ele vai te contando essa historinha desse mexilhão e no final, quando você termina de ver o vídeo, não tem como você não apoiar a campanha, né? Eles aproximaram sociedade e ciência, que é uma coisa que vem, enfim, são dois, dois lugares que vêm se afastando cada vez mais, mas a partir dessa campanha, a partir do financiamento coletivo, conseguiram trazer essa aproximação que foi bem legal, bem importante. Uma outra vantagem do financiamento coletivo são os riscos reduzidos, né? E o primeiro exemplo para isso é a frigideira da Elenco, né? Essa galera fez uma frigideira de ferro fundido, enfim, incrível, maravilhosa, e queriam financiar, botar o produto no mercado. Precisavam de 30 mil reais. Colocaram uma campanha no ar que tinha 3 recompensas. A primeira recompensa era uma frigideira, a outra era 2 frigideiras e a outra era uma frigideira com seu nome gravado. Só isso. Era um pré-lançamento do produto. Então, os empreendedores não tiveram que investir 30 mil reais para ver se o produto dava certo. Eles colocaram no Catarse e, no final das contas, arrecadaram 200 mil reais. Isso foi no início do ano passado, 2017. E o outro grande exemplo, talvez o maior de todos, seja justamente o Mola, né? O Mola, enfim, é o grande exemplo do cara que conseguiu financiar com um risco muito reduzido o projeto da vida dele. Por último, eu queria dizer, enfim, uma vantagem do financiamento coletivo, mas que talvez seja a vantagem, se eu puder resumir financiamento coletivo em uma frase, essa é a frase, tá? Crowdfunding é mais crowd do que funding. E como exemplo disso, acho que o Mola é um grande exemplo disso, acho que a Pharmacannabis é um grande exemplo disso, mas acho que o grande exemplo é a campanha para trazer a exposição Queer Museu para o Parque Lage, tá? Queer Museu é uma exposição que foi fechada no Santander Cultural, em Porto Alegre, em 2016, não, em 2017. Foi fechada no Santander Cultural, em Porto Alegre. E o MAR, Museu de Arte do Rio, resolveu trazer então a exposição para o Rio de Janeiro. E o Crivella, Marcelo Crivella, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, vetou então a vinda da exposição para o Museu de Arte do Rio. Ele disse que essa exposição só viria para o mar se fosse para o fundo do mar. E disse que o motivo para isso era que os cariocas não queriam ver a exposição. Então a gente dobrou a aposta e fez a pergunta para os cariocas: olha, vocês querem ver a exposição? Então nós nos unimos ao Parque Lage e à benfeitoria para fazer uma campanha que basicamente era essa pergunta. Bem, a gente tem a opção de trazer a exposição. Nós queremos isso? Precisávamos de 690 mil reais para trazer a exposição para o Parque Lage e arrecadamos 1.080.000 reais. Hoje é o recorde do financiamento coletivo nessas plataformas de recompensa no Brasil, tá? O que é interessante dessa campanha é que a própria campanha de financiamento coletivo dá legitimidade ao que a gente está fazendo, né? Então, os grandes argumentos para fechar com o Queer Museu foram que o carioca não queria ver, enfim, a população não quer ver, e que estava usando dinheiro público. Então a gente fez uma campanha de financiamento coletivo. E aí, meu camarada, não tem mais argumento. O próprio financiamento coletivo serve como um argumento de legitimidade para o projeto, né, para a exposição. E aí, por isso que a gente fala, é mais crowd do que funding. O dinheiro é muito importante, ele é o motivo pelo qual a gente faz um financiamento coletivo, né? Ele é o fim. Só que o meio é mais importante ainda. Eu vou falar bem rapidamente sobre os desafios do financiamento coletivo, né? E o primeiro deles, muito claro, é que é trabalhoso. Se é a forma menos burocrática de arrecadar dinheiro, é também uma das mais trabalhosas. É muito trabalhoso. Assim, sério, é trabalhoso mesmo, tá, pessoal? Você precisa fazer uma campanha. O maior erro das campanhas de financiamento coletivo é achar que basta ter um projeto bem formatado e colocar uma página bonita na internet. Não é assim que funciona, tá?
A gente tem um texto, né, que eu escrevi que se chama Três mitos sobre financiamento coletivo, e o primeiro deles é: financiamento coletivo é dinheiro fácil na internet. Não é. Você precisa fazer uma campanha para chamar as pessoas a contribuírem com o seu projeto. Então, não basta simplesmente. A maior parte dos projetos que não arrecadam não é porque o projeto é ruim, ou porque ele está mal formatado, ou porque não está bem explicado. É porque o realizador não faz campanha, tá? Então, dá trabalho, tem que fazer campanha. Segundo, é um modelo novo ainda no Brasil. 3, 4 anos atrás, quando a gente fazia palestras por aí, muita gente ainda não conhecia o financiamento coletivo. Hoje em dia, a maior parte das pessoas já conhece, já sabe o que é, mas ainda tem muita dúvida. A maioria das pessoas nunca apoiou uma campanha, a esmagadora maioria nunca fez uma campanha, né? Já ouviu falar nas plataformas, mas não tem muita noção. Então ainda tem essa barreira de conhecimento um pouquinho, tá? Terceiro desafio é que é necessário uma presença online, né? É muito difícil fazer uma campanha de financiamento coletivo se você, enfim, tem 3 seguidores no Facebook, 7 seguidores no Instagram. Realmente fica um pouco complicado. Quarto desafio, e esse hoje é o que mais me assusta, é o que eu chamo de corrida pelo ouro, né? O ecossistema de financiamento coletivo vai se tornando, enfim, tem gente que está entendendo, ele vai se tornando uma corrida pelo ouro, né? No sentido de que tem gente que está entendendo que daqui a pouco vai ter dinheiro ali no financiamento coletivo. Então, quem dominar o mercado vai dominar essas receitas. Então, só para dar um exemplo, a gente vem trabalhando muito, né, com o bando no financiamento eleitoral, né, durante as eleições. E esse ano a gente contribuiu em 2017 para a mini reforma eleitoral e incluiu essa modalidade específica de financiamento coletivo e permitiu o uso de plataformas. Só que as plataformas elas precisavam se cadastrar no TSE, né, no Tribunal Superior Eleitoral. E aí um dia antes da abertura do dia de cadastro, né, um repórter ligou para a gente e perguntou: quantas plataformas você acha que vão ter nas eleições, tá? E eu disse: olha, se tiverem 8, eu já acho muito. E no final tinham mais de 80. O que isso me mostra é que a gente está entrando numa narrativa de crescer muito rápido, entendeu? Entrar nessa história do Vale do Silício, do unicórnio, do que tem que crescer muito rápido, tem que fazer muito projeto, tem que... E isso é muito ruim para o crescimento, enfim, natural e saudável do ecossistema do financiamento coletivo. Então, existem algumas plataformas, por exemplo, que colocam na sua página inicial: lance agora a sua campanha. Eu falo: não lance agora a sua campanha. Tá? Estude, se capacite, é uma habilidade específica financiamento coletivo, tem macete, tem atalho. Não lance agora, não é dinheiro fácil na internet. Dá para fazer, é possível e é para todo mundo, mas não dá para entrar nessa corrida pelo ouro. Tá? Principalmente porque o financiamento coletivo, e esse é o último desafio, ele é um enorme gerador de ansiedade. Eu nunca fiz nenhuma campanha em que o realizador não pirou no meio da campanha e começou a achar que não vai dar certo, ai meu Deus, está acontecendo, o que a gente tem que fazer, etc. Gera muita ansiedade, tá? Então tem que estar muito preparado metodologicamente, né? Tem que estar com as ferramentas para fazer a coisa acontecer, mas tem que estar muito preparado psicologicamente, assim, tem que entender muito os ciclos do financiamento coletivo, sabe? Toda campanha tem um momento que o realizador me liga e fala: cara, ferrou, a gente não vai fechar. Eu falo: vai fechar. Fala: não vai fechar, a gente ainda está com 60%. Digo: olha só, projetos que alcançam 50% da meta, tá? Tem 95% de chance de serem financiados. Assim, a gente vai fechar. Calma. Só que a gente já viu esse filme 1000 vezes, e a maioria das campanhas, né, a maioria dos realizadores não viu esse filme 1000 vezes. Então a gente precisa se preparar, porque senão as pessoas piram no meio. Então eu vou entrar na metodologia 4x4, que é a nossa metodologia de financiamento coletivo. Tá? Normalmente eu apresento a metodologia 4x4 num curso de 16 horas. Eu tenho aproximadamente 16 minutos agora. Então eu vou passar muito por alto pelos pontos da metodologia, eu vou passar por ela inteira. Prefiro mostrar ela inteira do que me aprofundar em um só ponto, mas vou passar por alto.
Se vocês tiverem curiosidade de se aprofundar, vocês podem procurar o nosso Medium, que chama Crowdfunding Brasil, né? É só procurar no Google Medium Crowdfunding Brasil. Medium é essa plataforma de textos. A gente tem vários textos lá no Medium falando de várias questões relacionadas ao financiamento coletivo, aprofundando vários dos pontos que eu vou trazer aqui. E a gente tem também um curso online, que é na Descola, né? Você entra lá no site da Descola, descola.org, e procura. A gente tem dois cursos, né? Um curso que é relacionado à economia colaborativa e um curso que é a metodologia de financiamento coletivo. E você pode comprar os dois cursos por R$ 150. Então, talvez valha a pena. Então, vamos entrar direto na metodologia, né? Por que ela se chama 4x4? Porque a gente diz que o financiamento coletivo é uma jornada por 4 dimensões que cada uma contém 4 aspectos, tá? Então, primeiro a gente vai passar pela avaliação. A gente vai avaliar os 4 fatores do potencial de arrecadação de uma campanha. Depois a gente vai para a construção, que são os 4 pilares da campanha de financiamento coletivo. Depois a gente vai para o planejamento, que são os 4 princípios do crowdfunding. Depois a gente vai para a execução, são as 4 atitudes que o realizador precisa ter. Tá? A avaliação eu já posso adiantar para vocês, eu não vou me estender muito nela, tá? Mas a gente avalia basicamente 4 fatores, que são a relevância do projeto, né? Ou seja, a capacidade do tema gerar engajamento por si só, né? Porque você pode ter a melhor banda do mundo, talvez, mas a internet está competindo por atenção e talvez tenha um outro projeto para, sei lá, salvar crianças com fome em situação de extrema pobreza. Isso chama mais atenção naturalmente, tá? Não é nenhuma vergonha avaliar o seu projeto com talvez uma relevância não tão alta assim. A tendência das pessoas é dar nota 10 para a relevância do próprio projeto. Não caiam nesse engano, tá? Eu nunca fiz nenhum projeto que era nota 10 de fato em relevância e tudo bem. O importante da avaliação é a gente entender quais são nossos pontos fortes, quais são nossos pontos fracos, entender como a gente pode valorizar os pontos fortes e melhorar os pontos fracos antes de lançar uma campanha, tá? O segundo fator é o potencial da rede, que é o tamanho e a capacidade de financiamento das redes que você consegue acessar direta e indiretamente, certo? Então, você tem que avaliar isso, porque às vezes você vai ter um projeto que é muito geral, então ele acessa muita gente, mas é gente que não tem uma capacidade de financiamento tão grande. Ou talvez é um projeto que interessa a muita gente, mas você não consegue diretamente ou indiretamente acessar essas redes. Né? Você está fazendo um projeto sobre futebol, que interessa milhões de brasileiros, mas você é uma pessoa que não frequenta estádio, não torce para nenhum time, não, sei lá, faz parte de nenhuma torcida organizada, não discute no Facebook, talvez você não vai conseguir acessar as pessoas que se interessam pelo futebol. Quarto fator é a comunicação, que é onde, como, com quem, com quais recursos você conta essa história do seu projeto. E o quarto fator é o time, né, a equipe. Quem vai cuidar dessa campanha de financiamento coletivo, qual o nível de engajamento e qual o nível de conhecimento sobre esse tema específico do financiamento coletivo, tá? É bem importante. Então, passada a avaliação, vou passar rapidinho para a construção. São os 4 pilares da campanha. Eu vou entrar em cada um deles. O primeiro é a lapidação de narrativa, depois o mapeamento de rede, definição de recompensas e cálculo das metas. Na lapidação da narrativa, a grande referência que a gente traz é o Círculo Dourado, né, o Golden Circle, do Simon Sinek. Eu estou sem um slide dele aqui, mas tudo bem, eu vou explicar. O Simon Sinek tem esse TED que se chama Como Grandes Líderes Inspiram a Ação, no qual ele fala sobre a comunicação, a forma como a gente se comunica. E ele separa em 3 momentos, né? Por quê, como e o quê. Ele diz que normalmente a gente se comunica de fora para dentro, né? Ou seja, de trás para frente. A gente diz o que a gente faz. Se alguém perguntar, a gente diz como, e se precisar mesmo, a gente para pensar no porquê. Só que a comunicação é verdadeiramente poderosa quando a gente se comunica ao contrário. Quando a gente comunica o porquê, depois o como, e o que, na verdade, é só uma coincidência. Porque as pessoas, elas não compram o que você faz. Elas acreditam no que você acredita. E é assim que você une pessoas e constrói uma comunidade. Tá? Então, o grande exemplo que ele dá, e que eu acho genial, é que o Martin Luther King, quando subiu no palanque para fazer o seu grande discurso,
pelo movimento de igualdade racial nos Estados Unidos, ele não diz eu tenho um plano, ele diz eu tenho um sonho. Porque o sonho dele é que as crianças netas de indivíduos escravizados no interior do Alabama algum dia possam jantar na mesma mesa das crianças netas de indivíduos que tinham escravos no interior do Alabama. E esse sonho, eu sonho com ele. Esse sonho eu também acredito. E aí, quando ele me apresenta o plano dele, né, o como e o que, eu tô junto, né? E o nosso o que pode até diferenciar, o nosso como pode até diferenciar, mas se o nosso porquê é o mesmo, a gente vai estar junto nessa jornada, tá? Entendendo então a adaptação da narrativa, né? Qual o porquê, qual é a história que você quer contar, a gente parte para o mapeamento de rede. A maior parte das pessoas acredita que financiamento coletivo é isso aqui, tá? É virar o Rambo e sair metralhando a sua ideia para todos os lados. Mas na verdade não é. É muito mais isso aqui. É ser sniper, ter poucas ações muito bem pensadas e muito específicas para atingir as pessoas certas. Porque de nada adianta atingir com a sua mensagem as pessoas que não se interessam pela sua mensagem. Isso só gasta energia, só gera mais ansiedade e utiliza recursos, tá? E até mesmo o Rambo aprova essa forma de fazer a sua campanha, beleza? Então, quando a gente pensa uma campanha de financiamento coletivo, a gente pensa ela a partir de 4 círculos de influência, tá? E o mais importante é entender que existe uma escalada de confiança, né? Ou seja, você precisa partir dos círculos mais próximos até os círculos mais distantes. Não adianta nada chegar no segundo ou no terceiro círculo sem ter acionado com qualidade o primeiro círculo, tá? Você tem que ir para o primeiro, depois para o segundo, depois para o terceiro, depois, se der, para o quarto. O primeiro círculo é o contato pessoal, né? O contato um para um. São as pessoas que você sabe o nome e você vai mandar uma mensagem um para um, uma mensagem quente, personalizada. Oi, fulano, lembra aquele dia que a gente estava conversando sobre isso? Então, estou com um projeto que pode te interessar por causa disso, disso e disso, tá? Esse é o contato pessoal. São essas primeiras pessoas que você vai acionar numa campanha. Depois a gente vai para o contato direto, que é o contato um para muitos, né? A sua lista de e-mails, a sua página no Facebook, o seu grupão no WhatsApp, né? É você falando com muita gente. São pessoas que você aciona diretamente, mas não individualmente, tá? Depois a gente vai para o contato indireto, que são as pessoas que você não acessa, mas que são acessadas a partir de pessoas que você acessa. Então são as pessoas que vão vir, sei lá, você vai fazer uma parceria com alguma mídia ou tem alguma pessoa famosa que se interessa pelo seu projeto que vai divulgar. Os apoiadores que chegarem a partir dessa fonte são contatos indiretos, tá? Por último, o interesse público, que é o mundo inteiro, tá? Pouquíssimos projetos chegam até o quarto círculo, pouquíssimos. E na verdade a gente não planeja para o quarto círculo, a gente planeja ações. E aí planeja mesmo, ação por ação, estratégia por estratégia, dia por dia, quais são as ações para primeiro atingir o primeiro círculo, depois o segundo, depois o terceiro. Se esse projeto, se esse trabalho for bem feito nos 3 primeiros círculos, aí a campanha pode chegar no quarto círculo, tá? Mas a gente acredita que isso é muito mais consequência de um bom trabalho do que um planejamento para viralizar, né? Para chegar no quarto círculo, tá? Entendendo qual é a rede que a gente quer atingir, no nosso financiamento coletivo, a gente vai mapear as recompensas. E aí tem uma coisa muito importante para entender da recompensa. Isso é um print da pesquisa que o Catarse fez em 2014. É a pesquisa mais completa que existe até hoje no financiamento coletivo no Brasil. A gente quer reeditar ela no ano que vem, quando faz 5 anos. E o que a gente descobriu nessa pesquisa é que as recompensas não são importantes para a pessoa decidir se vai apoiar ou não uma campanha, tá? Outras coisas são muito mais importantes, como a identificação com a causa, o potencial do realizador e a qualidade de apresentação do projeto. Porém, as recompensas são muito importantes para a pessoa decidir o valor do apoio, tá? Então, normalmente a pessoa entra na sua campanha, ela define se ela vai apoiar ou não. E ela tem ali um valor com o qual ela pode apoiar, né? Eu, por exemplo, sempre apoio campanhas com algum valor entre 30 e 120 reais. Porque eu não tenho mais do que 120 reais para ficar distribuindo para campanhas de financiamento coletivo, até porque eu apoio muitas.
Se você tiver uma boa recompensa de R$ 120, possivelmente eu vou apoiar com esse valor. Mas se você não tiver boas recompensas, possivelmente eu vou te apoiar com 30, 40, R$ 50, tá? Então o objetivo da recompensa é subir o seu apoio médio, né? É subir o valor com o qual as pessoas apoiam a sua campanha. Então muita gente pergunta, poxa, mas recompensa encarece a minha campanha. Se for recompensa física, por exemplo. E sim, encarece, é verdade. Só que às vezes é mais fácil financiar uma campanha de R$ 60.000 com boas recompensas do que uma campanha de R$ 40.000 com recompensas ruins, tá? E aí, por último, entendidas as recompensas, a gente vai para o cálculo das metas, tá? A meta da sua campanha de financiamento coletivo não é a quantidade de dinheiro que você precisa para realizar o seu projeto. Existem 4 valores que você precisa somar na sua meta. O primeiro deles, obviamente, é a quantidade de dinheiro que você precisa para realizar o seu projeto, né? Mas, além disso, você tem o custo de produção e entrega das recompensas. Você tem um custo de campanha, né? Que é, vou contratar uma consultoria, vou contratar alguém para fazer um curso bacana, vou patrocinar post no Facebook, sei lá, vou fazer um evento, né? Os custos para fazer campanha. E você tem as taxas da plataforma, tá? O quanto que isso representa dentro do seu orçamento? Não sei, depende de cada campanha. Mas mais ou menos a conta que a gente faz é que você deve separar entre 10% e 25% do valor que você vai arrecadar para suas recompensas. Se for mais de 25%, cara, você está, enfim, extrapolando, né? O seu projeto virou entrega de recompensa. Então, não vale a pena ter mais do que esse valor. Entre 5% e 15% para custos de campanha, tá? Eu acho que vale a pena investir alguma coisa na campanha. A gente tem que trazer muito esse pensamento de que para arrecadar você precisa investir. Esse é o pensamento que os realizadores menos conseguem assimilar, porque, enfim, se você está precisando de dinheiro, a última coisa que você quer fazer é investir dinheiro. E normalmente os custos de campanha são custos a fundo, né, no porque você não vai ligar para o Mark Zuckerberg depois e dizer: oi, Mark, tudo bom? Meu financiamento coletivo não deu certo? Vou ter que devolver o dinheiro para as pessoas. Você poderia devolver o dinheiro que eu investi em anúncio no Facebook? Esse dinheiro já era. Então, normalmente, as pessoas não querem investir para arrecadar, mas é fundamental, tá? A gente conversou com grandes instituições que fazem campanhas recorrentes, né? Campanhas de apoio mensal, e 50% do valor que elas arrecadam elas investem na área de captação. 50%, tá? Eu não estou propondo que ninguém faça isso. Realmente é um valor muito alto. Mas assim, é só para entender que se não investir, não vai arrecadar, tá? E por último, o último valor é a taxa da plataforma. E por que eu coloco aí de 4% a 13%? Porque cada plataforma tem um modelo de negócios diferente. Então a benfeitoria, por exemplo, ela vai te cobrar uma taxa de 4,5%, que é a taxa do cartão de crédito, não tem como fugir. E a partir disso, ela funciona num modelo de pague o quanto quiser. Então você pode dar 5%, 8%, 10%, 15%, 50%, 0%, tá? Você pode dar o quanto você quiser para a benfeitoria. O Catarse funciona num modelo fixo de 13%, isso já conta a taxa do cartão de crédito e a taxa da plataforma, tá? A gente acha muito importante fomentar as plataformas, elas são um pedaço fundamental do ecossistema. Então, no fundo, quando eu trabalhava no benfeitoria, eu dizia que a taxa aberta, né, o pague quanto quiser, é a forma mais radical de colaboração, porque a gente joga a pergunta mais fundamental para o público, que é a pergunta: a benfeitoria deve existir? E assim, não se enganem. Se todo mundo der 0% de comissão para a benfeitoria, significa que a resposta é não. E a benfeitoria não mais existir. Então, se você for fazer um projeto na benfeitoria e acredita que a benfeitoria deve existir no mundo, dê algum valor, tá, de comissão para a benfeitoria. E aí eles têm lá uns valores sugeridos, enfim, cada um pode escolher, tá? Por último, para falar de meta, a gente tem que falar de modelo, né? Existem 2 modelos hoje no financiamento coletivo, e eu até aqui só falei do modelo tudo ou nada, que é: se eu conseguir bater minha meta dentro do prazo, eu fico com todo o dinheiro. Se eu não conseguir bater minha meta dentro do prazo, eu devolvo todo o dinheiro integralmente, a plataforma não recebe nada, as recompensas não são entregues, o projeto não é feito.
Só que surgiu no Brasil há aproximadamente 4 anos um modelo que é o modelo flexível, tá? Que é eu fico com todo o dinheiro que eu arrecado, independente de quanto eu arrecadar. E a pergunta que está sendo feita, então, no mercado é se você, realizador do financiamento coletivo, quer dinheiro talvez ou dinheiro com certeza, né? E, obviamente, você quer dinheiro com certeza. Afinal, ninguém quer dinheiro talvez, né? Entre talvez e com certeza, eu quero com certeza. Como se o flexível fosse dinheiro com certeza e tudo ou nada fosse dinheiro talvez. E é muito cruel essa pergunta, porque na verdade ela não é a pergunta correta. Na verdade, o que acontece é que projetos tudo ou nada arrecadam muito mais do que projetos flexíveis. Muito mais. Porque eles têm dois fatores que fazem isso acontecer. Segurança e urgência, tá? No começo da campanha, você gera segurança. Segurança para o próprio realizador, de que você, enfim, imagina que você precisa de 50 mil reais para fazer um projeto e você arrecada 10 mil reais, com apoio de 150 pessoas. Cara, que pepino, entendeu? Que problema que você tem agora? Você tem, pô, ali, contas a prestar para 150 pessoas, recompensas para entregar, sabe? Você pegou o dinheiro dessas pessoas, você não consegue fazer o projeto que você queria fazer. Então, na verdade, você, no tudo ou nada, gera uma segurança para o apoiador que ele vai receber o dinheiro que ele precisa para o realizador, né? Que ele vai receber o dinheiro que ele precisa para fazer. E você também gera uma segurança para o apoiador de que, olha, eu posso apoiar esse projeto mesmo que ainda esteja arrecadando pouco, porque se não arrecadar, se não decolar, eu recebo meu dinheiro de volta. Então, tudo bem. E por fim, você gera urgência, porque no final da campanha, quem arrecadou 49 mil, mas precisava de 50, isso é igual a zero. Então, todos os apoiadores que são interessados naquela campanha, eles passam a se tornar divulgadores da campanha por causa dessa urgência do final da campanha no Tudo ou Nada. Então, na verdade, a pergunta não é se você quer dinheiro, talvez, ou dinheiro com certeza. Até porque ainda tem mais uma crueldade nessa pergunta. O ecossistema do financiamento coletivo ele é um ecossistema ganha-ganha-ganha. Ou seja, o realizador ele ganha quando a campanha bate a meta, né? A campanha bate a meta, o projeto é realizado e ele ganha porque ele. Oi, falhou o som. Vocês conseguiram ouvir? Estão me ouvindo agora? Alô? Tá. O que acontece é que o ecossistema do financiamento coletivo ele é um ecossistema ganha-ganha-ganha. Ou seja, o realizador ele ganha quando a campanha bate a meta, o projeto dele é realizado. O apoiador ele ganha quando a campanha bate a meta e ele vê o projeto que ele acredita sendo realizado e recebe recompensas. E a plataforma ganha quando a campanha bate a meta e ela recebe uma comissão. No modelo flexível, muitas vezes o modelo é perde-perde-ganha. Por quê? Se o cara precisava de 50 mil reais e arrecadou 2 mil reais, ele perde, porque o projeto dele, enfim, ele fica com 2 mil reais na mão, não tem nada para fazer com aquilo e se ferrou. O apoiador perde, porque ele botou dinheiro num projeto que não vai ser realizado e possivelmente ele nem vai receber recompensa. E a plataforma ganha, porque ganha comissão. Ah, mas você pode me dizer, mas é pouquinho, porque ela ganha só em cima de 2 mil. Sim, mas aí como estratégia de negócio, se eu tenho 1.000 projetos que não arrecadam nada, eu recebo um pouquinho de cada um, eu ganho no final um pocão. Então eu tenho um incentivo muito cruel como plataforma para ter muitos projetos ruins, em vez de projetos muito bons. Então nós somos muito contra o modelo flexível, a não ser em situações muito específicas, tá? Para alguns projetos faz sentido flexível. Para a maioria dos projetos criativos, esses projetos que vão para a plataforma, não faz. Porque a pergunta não é dinheiro talvez ou dinheiro com certeza. A pergunta é qual é a sua meta mínima? Qual o mínimo que você precisa para realizar esse projeto? Então, se o seu sonho é fazer um projeto com 50 mil reais, eu tenho que me perguntar, poxa, com 40 mil eu consigo fazer? Consigo. Ah, beleza, então tá bom. Com 30 mil eu consigo fazer? Consigo, vai ser um perrengue, vou ter que pedir um favor para fulano, vou ter que me ferrar aqui, mas dá, beleza. Com 20 mil eu consigo fazer? Não, vai ser um perrengue grande demais, não topo passar por isso. Então sua meta mínima é 30 mil. E aí eu acompanha tudo ou nada de 30 mil, que você pode ter metas estendidas. Então você pode avisar para o público, dizer, olha, eu topo
fazer eu topo fazer por 30 mil, mas meu sonho é chegar a 50 mil e vai ser melhor por isso, isso, vamos junto. A gente tem que trabalhar com metas estendidas e não com campanhas flexíveis. Acho que a Lila tinha uma dúvida, levantou a mão, é isso? Na verdade, Theo, eu tenho um comentário, na verdade, porque como Uhum, a gente fez uma campanha agora para ajudar 450 famílias de um acampamento, né, uhum, aqui no sul de Minas, a gente fez, e aí, como eu não tenho muita experiência nisso, eu vi que o nosso projeto era flexível, no uhum, caso. Por quê? Porque a gente quer arrecadar o máximo possível para ajudar essas famílias. Então, a gente colocou uhum, uma meta de R$ 11.000. Por quê? Porque essas pessoas precisam de qualquer ajuda, né? Estão tendo muito gasto para poder se defender juridicamente, e a gente está conseguindo mais do que dobrar essa meta, já está indo para quase 300%, né? A gente está indo nessa direção. uhum. Então, eu acho que nesse É. sentido de uma ajuda humanitária e não de ser um projeto que vai construir uma coisa, faz sentido que seja flexível, né? Com certeza. A gente, né, eu também estou envolvido numa iniciativa relacionada ao nosso momento político, que se chama Ninguém Fica para Trás, que é uma campanha flexível também. Ela não é tudo ou nada, tá? A gente já arrecadou mais de 250 mil reais para apoiar iniciativas que trabalham com acolhimento de populações vulneráveis, porque é meio isso, assim, não tem mínimo, né? Então, para campanhas, por exemplo, projetos que já vão acontecer e você só quer fazer um algo a mais, faz sentido ser flexível. Projetos que você vai fazer sob demanda, né? Faz sentido ser flexível. Mas, enfim, para alguns projetos faz sentido ser flexível. Para a maioria, não faz, tá? Então, essa é a parte da construção, né? A lapidação da narrativa, mapeamento de rede, definição de recompensas e cálculo das metas. Eu vou só falar muito rapidamente, né? Vocês lembram que eu falei lá atrás que eram quatro dimensões, né? Cada uma com quatro aspectos. A construção é a maior, é a mais importante, é a mais prática, mas eu já falei da avaliação e eu vou falar rapidinho do planejamento e da execução, tá? No planejamento, a gente fala dos quatro princípios do financiamento coletivo. Os princípios são foco na preparação, tá? É, que significa, o que a gente diz é que o Usain Bolt não ganha medalha nos 10 segundos que ele corre, mas ele ganha nos quatro anos que ele treina, né? Então, vale a pena preparar, sabe? Muita gente chega pra gente falando, Theo, porra, desculpa, Theo, você pode oi, repetir? Você falou, ele não ganha e depois falhou o seu som. Se você puder repetir tá, sobre o tá, Bolt. desculpa. O Usain Bolt não ganha medalha nos 10 segundos que ele corre. Ele ganha nos 4 anos que ele treina, tá? Então, o que acontece? Muita gente chega pra gente e fala, cara, tô precisando fazer uma campanha, preciso da grana daqui a 4 meses, então eu vou planejar durante uma semana e vou fazer uma campanha de 3 meses. Eu falo, não, é melhor planejar durante 2 meses, ou sei lá, 2 meses e meio e fazer uma campanha de 2 semanas, entendeu? Porque na hora que larga, é 100 metros rasos a parada, você tem que estar muito preparado. Então, o primeiro princípio do financiamento coletivo é foco na preparação, tá? O segundo é a escalada de confiança. A brincadeira que a gente faz é que ninguém come em restaurante vazio. Então, assim, sua mãe come no seu restaurante mesmo se ele estiver vazio. Seu melhor amigo também, tá? O amigo do seu melhor amigo come se o seu melhor amigo estiver lá dentro. Uma pessoa que está passando na rua, morrendo de fome, olha pela janela do seu restaurante e vê que não tem ninguém, não come. Por isso que eu falei para vocês que a gente tem que acionar o primeiro círculo, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto círculo, tá? Porque não adianta nada chegar para pessoas desconhecidas mostrando sua campanha, o cara entrar lá e ter 4 apoiadores, tá? Quando as pessoas apoiam, elas geram esse efeito que a gente chama de validação social, né? Que é as pessoas que já estão lá dentro geram uma validação para o projeto. Então, outras pessoas entram com mais facilidade. E confiança é o nome do jogo, tá? Então, o segundo princípio é a escalada de confiança. Terceiro princípio é a largada forte. Existe um estudo bem importante no financiamento coletivo que chama Launch Hard or Go Home, né? Lance forte, largue forte ou vá para casa. E os caras fizeram um algoritmozinho que conseguia prever com quase 80% de precisão
se um projeto ia bater a meta ou não, 4 horas depois do início da campanha, tá? Isso não significa que se a sua campanha não arrecadar muito nas primeiras 4 horas, você está ferrado e já era. Mas sim, a maior parte da arrecadação acontece no início e no final. Então, os primeiros dias são muito importantes, tá? Então, a gente sempre se planeja para largar muito forte. Quando eu falei que o Mola arrecadou 600 mil reais em 2 meses, né? Alguém fez um comentário no chat. Nossa, 600 mil em só 2 meses. Cara, se fosse um mês ia arrecadar a mesma coisa, tá? Porque 72% do valor arrecadado no financiamento coletivo vem no primeiro quarto e no último quarto de campanha. A gente divide uma campanha de financiamento coletivo em 3 momentos: a largada, a chegada e o Vale da Morte. O Vale da Morte é esse momento no meio, que é escuro, sombrio, frio, nebuloso, sozinho, solitário. Você está ali, você acha que ninguém vai apoiar a sua campanha, você acha que o seu projeto é uma merda e que ninguém te ama. Todas as campanhas passam pelo Vale da Morte. Se você alonga a sua campanha, o que você faz é alongar o seu Vale da Morte. Não é proporcional, né? Se tiver uma campanha de 2 meses, você não vai arrecadar, e você quiser arrecadar, sei lá, em 10 semanas você quer arrecadar 10 mil, você não vai arrecadar 1.000 por semana. Você tem que se preparar para arrecadar 4 mil na primeira semana, entendeu? Então, o terceiro princípio é a largada forte. E o quarto princípio do financiamento coletivo é o senso de urgência. Toda mensagem que você vai criar numa campanha de financiamento coletivo se baseia em 2 coisas. Eu preciso muito disso e eu preciso disso agora. Tá? Então a gente precisa gerar senso de urgência. Não significa mentir, não significa comunicar falsas urgências, mas significa mostrar para as pessoas a importância do apoio delas agora. Então, por exemplo, na primeira semana, como a gente quer largar forte e como a gente tem a escalada de confiança, lembre-se, esses princípios estão sempre andando de mãos dadas, então você quer largar forte com o primeiro círculo. E aí você tem que gerar um senso de urgência que é: olha, camarada, eu acho que essa campanha aqui você vai gostar, etc, etc. Vamos nessa, vamos junto. Mas deixa eu te pedir uma coisa: se você não puder apoiar, tudo bem, não tem problema. Mas se você for apoiar, cara, você pode apoiar agora. Porque assim, a primeira semana é a mais importante. Então a gente precisa largar muito forte. O seu apoio agora ele é muito fundamental, entendeu? Então a gente consegue gerar esse senso de urgência logo de cara. O tempo inteiro a gente tem que trabalhar com o senso de urgência. E na execução, eu vou falar rapidinho sobre as 4 atitudes do realizador, tá? A primeira delas é: seja concreto. Então, não dá para ficar falando de maneira muito abstrata. Você está pedindo dinheiro das pessoas, então é muito bom dizer para que o dinheiro vai ser usado, sabe? De fato, o que vai ser feito. Tem que ser concreto. Segundo, seja sniper, né? Já falei sobre isso lá no mapeamento de rede. Cara, não adianta sair gastando energia com coisas que não vão dar certo. Então, mapeia as coisas que vão dar mais certo e cai para dentro delas e vamos nessa. A terceira atitude do realizador é: seja água. Tá? Mestre Bruce Lee já dizia: se você pega água e coloca num copo, ela se torna um copo. Se você coloca água numa jarra, ela se torna jarra. E se você coloca água numa garrafa, ela se torna garrafa. A água pode bater, ela pode fluir ou ela pode pingar. Seja água, meu amigo. Seja água. Então, assim, sim, foco na preparação, se planeje muito, saiba o que você vai fazer dia a dia. Mas não escreva nada em pedra. Seja água no sentido de: poxa, planejei uma ação que achei que ia dar muito certo, não deu muito certo. Planejei uma outra que achei que ia ser mais ou menos, deu muito certo. Pô, foca nessa, entendeu? Muda o planejamento. Não tem problema mudar, tá? E a última atitude do realizador é: valorize quem apoia. E aí a maneira que eu sempre uso para explicar é falando sobre... Tem uns amigos nossos de Porto Alegre, do Shoot the Shit, né, que eles têm esse conceito do third circle. Né? Eles dizem que é o terceiro círculo. Né? Então eles dizem que todo mundo já ouviu dizer que existem 2 tipos de pessoa no mundo: os que fazem e os que reclamam. Mas a galera do Shoot the Shit não acredita nisso, assim como eu não acredito. Eles acreditam que existe um terceiro tipo, que são aqueles que apoiam quem faz. E para fazer um financiamento coletivo, a coisa mais importante que você tem que entender é que quem apoia é tão importante quanto quem faz.
Quem apoia é tão relevante quanto quem faz, quem apoia é tão realizador quanto quem faz, quem apoia é tão foda quanto quem faz, tá? Não dá para achar que você é a estrela do show. Fazer um financiamento coletivo é uma maneira diferente de arrecadar dinheiro, mas é uma maneira diferente de pensar os seus projetos. E aí eu vou terminar com a maravilhosa Amanda Palmer, que, enfim, tem um TED, chama Arte de Pedir. Ela escreveu um livro com esse nome e tem um TED maravilhoso, que é o melhor TED sobre financiamento coletivo no mundo, no qual ela é uma musicista, né? E ela fala algumas coisas muito interessantes. Uma das coisas é que ela fala que ela costuma fazer muito couchsurfing, né, na turnê dela. Couchsurfing é ficar no sofá dos fãs. E ela diz que nos shows ela costuma fazer muito crowdsurfing, né? Surfar na multidão, que é simplesmente se jogar do palco na galera e deixar a galera levar ela. E ela diz que basicamente são a mesma coisa, que é se jogar no desconhecido e confiar que a multidão vai fazer a parte dela. E aí ela foi fazer um crowdfunding e fez o maior crowdfunding de música da história na época. Arrecadou 1.200.000 reais. 1.200.000 dólares, desculpa. E aí ela diz que crowdfunding é a mesma coisa também. É se jogar no desconhecido e confiar que a multidão vai fazer a parte dela. Ela é da área da música, né? Trabalha na indústria fonográfica e ela diz, então, que ela faz uma provocação no final que eu acho que cabe muito pra gente no financiamento coletivo como um todo. Ela faz especificamente para música, mas eu acho que cabe para todo mundo. Ela diz que por muito tempo a indústria fonográfica esteve fazendo a pergunta errada. Eles estavam perguntando como a gente faz as pessoas pagarem por música. E, na verdade, a pergunta certa é como a gente faz, desculpa. Na verdade, a pergunta certa é como a gente deixa as pessoas pagarem por música, tá? Então, acho que o financiamento coletivo é exatamente isso, é abrir espaço para que a potência dessas pessoas possa se manifestar, para que elas cheguem junto de você, cheguem junto do seu projeto e essa coisa possa florescer em colaboração. É isso, pessoal. Muito obrigado. Isso era tudo que eu tinha para dizer para vocês hoje. Estourando um pouquinho o meu tempo, mas acho que a ideia é abrir para dúvidas, né? A Lila pode me ajudar, mas a ideia agora é abrir para dúvidas. Vi que tem uma dúvida aqui no chat. Quais são? Teve uma dúvida aqui da Délia. Quais são as estratégias para essa etapa difícil da campanha? Imagino que você esteja falando sobre o Vale da Morte, né? Que é esse meio da campanha aí que ninguém apoia, né? Depende muito da campanha, tá? Depende muito. Mas, em geral, lembra lá dos círculos de influência? Em geral, nas campanhas que eu participo, a gente não aciona, por exemplo, artistas, pessoas famosas e mídias logo no começo da campanha. A gente deixa para fazer isso um pouquinho mais para frente. E isso tem dois motivos. Primeiro, para maximizar a entrada deles, por causa da escalada de confiança, porque um artista que vai divulgar sua campanha, né, uma pessoa famosa, etc., uma personalidade que vai divulgar sua campanha, ela vai falar com pessoas que não te conhecem, com pessoas que não conhecem sua campanha. Então é bom já ter ali a validação social, né? É bom já ter muita gente apoiando quando esse cara entrar. E é bom porque ajuda justamente no Vale da Morte, né? Ajuda justamente na hora que a coisa começa a ficar difícil. Tem muita gente que lança recompensa nova durante o Vale da Morte. Acho interessante também. Acho interessante quem faz evento, a maioria das pessoas faz evento de lançamento da campanha. Eu, pessoalmente, não acho que evento de lançamento é o melhor, porque o evento de lançamento você acaba atingindo o seu primeiro círculo, né? As pessoas que vão no evento de lançamento são as pessoas mais próximas, e essas pessoas já vão apoiar de qualquer forma. Então, para maximizar apoios, o ideal é fazer um evento no meio ou no final da campanha, para chegar em pessoas diferentes. E aí depende de cada campanha, assim. Acho que o que a gente sempre diz é que você pode falar várias vezes com a mesma pessoa, contando que você varia a mensagem, tá? Então, tentar sempre criar novos argumentos, né? Novos conteúdos. Antes eu estava falando por esse ângulo, agora eu vou falar por esse ângulo. Então, escrevi um texto, sei lá, sua campanha é sobre a causa ambiental. Aí você escreve um texto sobre o desmatamento da Amazônia, que cita a campanha ali no meio. Aí você reativa toda a sua primeira rede
toda a galera que disse que ia doar e ainda não doou, né? Que disse que ia apoiar a sua campanha e ainda não apoiou, você chega junto falando, então, olha só, escrevi esse texto, dá uma olhada, tal. O importante é variar os argumentos. Temos mais alguma dúvida? O pessoal está escrevendo aqui, Sim, tô vendo. mas só deu uma falhadinha no seu som quando você estava falando sobre variar os argumentos. Você falou no começo faz uma coisa ambiental e depois muda para quê? Eu não entendi. Não. Por exemplo, digamos que o seu projeto seja alguma questão ambiental, tá? Você trabalha com reflorestamento, sei lá. Aí beleza, no começo você está falando sobre o projeto em si, você mandou para todos os seus amigos, todos os seus colegas, toda a sua rede. Aí, 2 semanas depois, você escreve um texto sobre o desmatamento na Amazônia que cita o seu projeto. Você reativa essa primeira rede, essa galera que falou que ia apoiar e ainda não apoiou, você reativa, então, eu escrevi um texto, dá uma olhada, entendeu? Lembra daquela campanha que eu te falei? Tipo, vale a pena reacionar todo mundo, entendeu? Sim. Obrigada, Theo. Eu entendi agora. A Alqueta tem uma pergunta aí para você no chat. Eu vi aqui. Vamos lá, Alqueta. Muito interessante. Qual é o prazo certo de uma campanha? Não tem prazo certo, mas hoje o que a gente recomenda é entre 3 e 6 semanas, tá? São campanhas curtas. O que a gente vê é que mais tempo não significa mais arrecadação, sob nenhum ponto de vista. Campanhas um pouquinho mais longas, às vezes, são importantes quando você tem alguma coisa que você precisa de tempo para articular. Então, por exemplo, Queer Museu a gente queria fazer em 6 semanas. A gente fez em 8 semanas, porque a gente queria articular um leilão no final da campanha. E não ia dar tempo de articular o leilão, a articulação precisava começar depois do início da campanha, não ia dar tempo de articular o leilão em 6 semanas. Então a gente estendeu um pouquinho para 8 semanas, tá? Só que já começa a ficar longo. Mais do que isso, você cansa da sua própria campanha. Você não aguenta mais falar disso depois de 2 meses. Então é muita coisa. A gente tem testado campanhas cada vez mais curtas. Eu fiz agora em setembro uma campanha de 11 dias e foi super bom, teve uma baita resposta. Era uma meta de 25 mil, a gente arrecadou 55 mil. Então, assim, o mais importante, tipo, se você tiver 3 meses para fazer, eu acho melhor planejar durante 2 meses e meio e arrecadar em 2 semanas do que planejar durante 2 semanas e arrecadar em 2 meses e meio, entendeu? Délia, eu tenho visto campanhas pelo Facebook. O que você acha desse canal? É bom fazer através do Facebook? Sim, o Facebook é um ótimo canal para divulgar a sua campanha de financiamento coletivo. Melhor do que o Instagram. As pessoas elas estão interagindo muito com o Instagram, mais do que com o Facebook atualmente. Porém, o Instagram é péssimo de conversão, porque não dá para clicar no link, né? Então, o Instagram é ótimo para conseguir like, para conseguir que as pessoas saibam que você está fazendo uma coisa legal, mas não traz muito apoio para sua campanha, tá? O Facebook traz muito mais atualmente. Então, sim, o Facebook ainda é um grande canal. Acho que deixará de ser daqui a alguns anos, tá? Mas ainda é um grande canal. Não, mas só para uma dúvida sobre isso. O Facebook é um grande canal para divulgar a campanha, mas aí a campanha Isso. em si, ela fica em outra plataforma, certo? Isso, a campanha vai ficar ou no Catarse, ou na benfeitoria, etc. Sim, muito boa dica, também achei, Délia, de ter mais tempo planejando. Theo, muito obrigada. A sessão foi incrível. Realmente eu adorei. Acredito em todo mundo que participou também. Nossa, agradeço muito por seu tempo, por você ter se disponibilizado aqui para a rede colaborar. Que isso, obrigado a você. Acho que tem uma pergunta aqui da Aline para a gente terminar. Bem, pessoal, obrigado pelos elogios, obrigado vocês por estarem aqui até essa hora me ouvindo. Eu sei que eu falo muito, mas é que eu gosto muito desse tema de verdade. Então, assim, só para responder a última pergunta, né? Exemplos de combinar coisas offline para ajudar. Cara, tem alguns exemplos interessantes, assim. A agência pública, por exemplo, já fez 3 campanhas de financiamento coletivo e na segunda campanha deles ia cair no meio do carnaval.
ela começava antes e terminava depois do carnaval, mas o carnaval ia ser no meio. E o carnaval é péssimo, né? É horrível. Morre, assim. Ninguém tá. Enfim. Eu até desconfio de pessoas que estão apoiando campanhas de financiamento coletivo durante o carnaval. Mas. é, o que eles fizeram foi um baile de carnaval da agência pública, entendeu? Divulgando a campanha, que foi legal. Tem alguns exemplos assim de coisas bem criativas. Tem uma galera que faz panfletagem, aí depende muito da sua campanha. Eu, por exemplo, fiz uma campanha ano passado para reeditar 4 livros clássicos de ciência. E aí a gente fez um seminário sobre a vida e a obra de Richard Feynman, que foi um dos maiores físicos do século XX, e falamos sobre a campanha no seminário, entendeu? Eu gosto muito de eventos que têm conteúdo, né? Que não são só eventos da campanha, só eventos para falar da campanha. Que eu acho que quem vai no evento de campanha já está convertido, tipo, já vai apoiar. É legal para subir a moral dos apoiadores, mas tirando isso, nada. E, e aí tem muita gente pensando em ações de guerrilha, mas não sei se me vem nada muito especificamente agora, assim. De fato, a maior parte da divulgação é online, né? Assim, quase tudo no financiamento coletivo é online. Quando é offline, é tipo jornal, essas coisas. Ficou claro? Sim, acho que ficou claro, sim. Show. Acho que a Beleza. gente pode fechar aqui. Acredito que não tem mais Perfeito. perguntas e a gente já são quase 8h30. Então, obrigada Perfeito. por essa meia hora a mais aí, Theo. A gente Tranquilo. vai depois converter, a gente negocia aí para subir isso online e mantemos contato, quem sabe, para próximos webinars com o bando, tá bom? Show, perfeito. Maravilha. Se precisarem de qualquer coisa, meu contato está aí. Podem mandar, sou eu que respondo os e-mails do contato do bando, então podem deixar. Beleza? Legal, Obrigado a obrigada. vocês, obrigado aí pelo tempo. Obrigadão, valeu. Então, a gente vai subir isso na rede Colaborar e podem conferir os novos webinars lá na plataforma. Abração, galera! Valeu.